Meus irmãos, muito boa tarde, a paz do Senhor. Bom podermos celebrar como já temos feito nesta tarde e celebrar com alegria no nosso coração e interceder para que Ele possa continuar a falar à nossa vida. Acredito que isso já tenha acontecido outras vezes. Espero que não seja hoje a primeira das vezes que Deus vai falar connosco, mas se assim for, amém. Mas todos aqueles que já o conhecemos há alguns anos a esta parte, temos tido a experiência de ouvir a voz de Deus e perceber a sua direção e o encaminhamento que Deus deseja fazer sobre a nossa vida, e isso é tão bom. Tenho tido o privilégio de ver o que Deus está a fazer em tantos lugares, porque, como vos dizia ontem aqui, uma das coisas que hoje principalmente fazemos é visitar igrejas, juntamente com equipas de alunos, e também junto com a Marília, e muitas vezes estando em retiros de casais, seminários, por aí, e outros convites que por vezes surgem, e isso dá-nos uma percepção fantástica, e louva a Deus por esse privilégio de ver aquilo que Deus está a fazer em tantos lugares do nosso país. Viajamos-lo do norte ao sul, literalmente. Procuramos que ao primeiro domingo do mês possamos estar na nossa igreja local, e também ali servimos com muita alegria no nosso coração. E além do país, este ano irei estar fora quase o dobro dos meses do ano, visitando vários lugares, e a maior parte deles a convite e servindo e ajudando, especialmente nesta área do ensino. Há um dos desafios que nos alegrou muito de receber é estar num congresso para líderes que vai acontecer agora em maio, na Alemanha, em Munique, e estou muito honrado porque vou estar ali a convite e com tudo pago pela filha do Dr. Billy Graham. Estamos gratos por esse reconhecimento também e investimento em algumas pessoas, não serei o único, mas em algumas pessoas do nosso país, e outros de outros países, talvez tenham outras condições para poder estar, mas justamente para pensarmos sobre a evangelização, o alcance da obra de Deus e do Evangelho na Europa. E a Europa precisa ser alcançada com o Evangelho. Nesta tarde, eu gostava de falar sobre um personagem que uma outra vez já tenho pregado. Não é dos personagens mais conhecidos, mas gostaria de refletir sobre ele numa ótica distinta do que sempre fiz e com uma ênfase especial na família, como não poderia deixar de ser, e já cantámos isso nesta tarde. Então, quero falar sobre alguém que não nasceu na melhor das famílias. Não nasceu no melhor dos contextos. Talvez não foi o único. Aqueles que nasceram numa família regular, normal, devemos dar graças a Deus por isso, mas mesmo aqueles que vêm de famílias disfuncionais, em Jesus Cristo temos um novo start, uma nova partida, temos um novo começo. Ele fez novas todas as coisas e começamos com Ele com toda a alegria. 1 de Crônicas, capítulo 6, versículo 33. 1 de Crônicas, capítulo 6, versículo 33, fala, e o contexto deste versículo é de pessoas que serviam a Deus no tabernáculo, e agora que Salomão edificou a casa do Senhor, o templo do Senhor, estas pessoas que iremos ler estão envolvidas na liderança do louvor e da adoração na casa de Deus. E talvez você pode perguntar como é que alguém que, como eu já disse, não vem de uma família normal, vem de uma família com graves problemas, vem de uma família onde alguns dos membros dessa família eram um mau exemplo, apesar de serem crentes, ou de conhecerem Deus, não viviam uma vida como deveria ser, e o legado que foi passado para este homem que vamos focar-nos nesta tarde não foi bom, não foi o melhor. Mas ainda assim, este vem a ser um dos melhores líderes de toda a história do louvor e da adoração na nação de Israel. Asaf, Emã, que é o nosso personagem desta tarde, e Jedutum. São os três grandes líderes ao tempo do rei Davi, ao tempo de Salomão, como o contexto que vamos ver aqui. E não só
Alguns deles não receberam, mas decidiram passar para a geração seguinte aquilo que eles não receberam. E isto é preciso coragem, é preciso processar, é preciso não apenas sermos continuadores de coisas más que chegam à nossa vida, mas decidirmos parar as espirais descendentes e podermos ser instrumentos para sermos bênção para outras gerações. E darmos aos outros coisas que não recebemos, tem que ser cristão para se ter coragem para fazer isso. Diz o texto, são estes os que serviam com os seus filhos. Dos filhos dos coatitas, e só para contextualizar, dentro da tribo de Levi, haviam pessoas que estavam dedicadas às coisas mais sagradas, mais santas da casa de Deus. Eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Mas os coatitas ainda tinham a responsabilidade maior com as coisas mais sagradas da casa de Deus. Então, estamos a falar de descendência familiar de alguém que serve a Deus, que pertencia a uma geração de pessoas que estavam ligados à adoração a Deus e a serem levitas. E diz Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Este texto diz-nos que o personagem que estamos a refletir nesta tarde, chamado Emã, não Amã, bem, do tempo de Esther e Mardoqueu, mas Emã, ele era neto do profeta Samuel. Samuel foi um avô que conseguiu chegar com a sua influência positiva à vida deste jovem, porque o seu pai Joel era um hipócrita, alguém que conhecia Deus, devia servir Deus, devia ser fiel a Deus, mas era exatamente o exemplo daquilo que não devemos fazer. Talvez Emã aprendeu pela negativa com o seu pai, mas aprendeu pela positiva com o seu avô Samuel. Tudo isto para dizer que devemos ser bons pais, devemos ser pais que não vivem a hipocrisia, mas que vivem a essência da vida cristã e passarmos isso para a geração seguinte, mas também para aqueles que estão aqui, que são avós, dizer que a vossa influência como cristãos na vida dos vossos netos, mesmo daqueles que porventura não sejam cristãos, ainda é uma influência que Deus pode usar para os atrair e trazer a Ele e à sua presença. Por isso estamos a falar de ser família, mas na verdade muitas vezes as famílias não são tão funcionais conforme o desejo de Deus, e Deus criou a família com um propósito de funcionalidade, de bênção, de mutualidade, de apoio, mas nem sempre isso acontece. Então, significa que quem nasceu nesse contexto está perdido para sempre? Não há esperança? No mundo não. Mas em Jesus sim. E naturalmente é verdade que, estando mesmo a ler uma história do Antigo Testamento, nós temos aqui ligações profundíssimas. Eu sou apaixonado por histórias bíblicas desde pequenino. E pensar nesta história nesta tarde, sem dúvida, e estou a lembrar-me, acho eu, de todos aqueles que foram os meus professores de escola dominical ao longo de muitos anos. Louvo a Deus pelas suas vidas. Alguns já estão com Jesus, mas pessoas que se prepararam e através de histórias bíblicas contaram mais do que histórias. A sua vida estava de acordo com as histórias que contavam. Isso foi-nos marcando, a mim e outros de geração, e fomos conhecendo Jesus. E como, através destas histórias, Deus desejaria que fosse a nossa vida. Deus desejaria que a nossa vida fosse guiada. Por isso, as histórias são importantes. Mas aqueles que contam histórias precisam ter uma vida que, de alguma maneira, corrobore e suporte essas histórias que são contadas também. Então, Emã, conhecido como um levita, logo, não todos, mas muitos deles, ligados à música, ligados ao louvor, ligados à adoração a Deus, ligados a servir a tempo inteiro, por escala rotativa. Eles iam ao tabernáculo e depois ao templo e ali serviam com toda a dedicação. E o nome Emã, em hebraico, significa duas coisas: fiel e cheio de fé. Fiel e cheio de fé.
Os nomes podem ter muitos significados, positivos ou negativos. Volto a dizer, é preciso que a vida possa corroborar aquilo que o nome significa. Paulo significa pequeno no latim, mas acho que cresci qualquer coisita nesse sentido. Não fiquei restrito ao significado do nome. Portanto, pode ser mais bonito, pode ser mais feio. Quando em família se escolhe o nome do filho, eu até costumo brincar, acho que há pais que não gostam dos filhos. Há nomes difíceis. Há nomes que não sei de onde é que saíram. Mas, verdade, independentemente do nome que os nossos pais nos puseram, do que eles possam significar, a verdade é, temos uma vida para viver e precisamos que ela seja afinada pelo diapasão da palavra de Deus. Pelas histórias que podem ser de exemplo para a nossa vida, para nós podermos estar alinhados com este desafio. Existia um outro Emã mencionado no Antigo Testamento, que era um sábio notável também da época de Salomão. Portanto, a esta época, 2 homens com o mesmo nome, mas esse outro é mencionado em 1 de Reis, capítulo 4, e pensa-se que terá sido quem escreveu o Salmo 88. E então temos também aqui levitas, não apenas Davi, mas vários levitas que terão escrito vários dos salmos também. Mas a nossa atenção então vai para este Emã, que a sua história se desdobra, se desenrola, aqui a partir de 1 de Crónicas, capítulo 6, verso 33, e surge a pergunta, quem era Emã? Quem era ele? O versículo que lemos enquadra-o como sacerdote, como levita, porque se ele era do filho dos coatitas, ele tinha que ser sacerdote e tinha que ser levita. É verdade que nem todos os levitas eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes eram levitas e os coatitas eram do sacerdócio arónico, neste sentido. E ele exercia um ministério, também percebemos isto, ligado ao louvor, mas nós também sabemos que ele era músico, que ele era filho de Joel e que ele era neto do profeta Samuel. Sabemos ainda, por outros textos bíblicos, que ele foi designado por Davi, então, conforme eu disse há pouco, como um dos 3 líderes de louvor da congregação de Israel à época do próprio rei Davi, e o mesmo transitou para o rei seguinte, que era Salomão. E eles permaneceram como as pessoas, os 3 principais responsáveis, aliás, os 3 únicos líderes máximos do louvor e da adoração no santuário de Deus, e isso em 1 de Crónicas 15, em 2 de Crónicas 5, dá-nos este suporte. A Bíblia diz que o rei Davi separou, e estou a ler 1 de Crónicas 25:1, o rei Davi separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum para profetizarem, não apenas liderarem louvor, mas também para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Os instrumentos, diríamos, mais típicos, mais de base e standard que eram usados naquela época no louvor e na adoração. Também em 1 de Crónicas 25:5 diz que Deus deu a Emã o profeta do rei. Levita, coatita dentro dos levitas, músico, cantor, filho de Joel, neto de Samuel, profeta do rei, diz este texto. Ele era profeta de Deus em primeiro lugar, mas que Deus usava este homem para trazer voz profética da parte de Deus, como é que o rei Davi e o rei Salomão deveriam dirigir e decidir várias coisas e várias situações. O profeta do rei. E diz o texto bíblico que ele tinha 14 filhos e 3 filhas. 14, 15, 16, 17 filhos. Para ele não foi passado um bom legado, mas é incrível como esta história termina. Uma vez que estamos a falar de família, esta história diz que ele servia a Deus, liderava o louvor e os seus filhos estavam com ele. E uma outra coisa extraordinária é que as suas filhas faziam parte de um grupo restrito de 288 pessoas
que tinham uma responsabilidade também de liderança delegada em várias áreas relacionadas com o louvor e a adoração. Talvez a primeira menção de mulheres fazendo isto no louvor e a dirigir o louvor e a adoração na história da nação de Israel. O que é extraordinário. Filhas de um homem que não recebeu o melhor dos legados, mas que passou o melhor dos legados para os seus filhos e para as suas filhas. Louvado seja Deus. Então, talvez você pode dizer, parece que a vida lhe sorria. Será que foi sempre assim? Às vezes coisas correm mal na nossa vida, ou o contexto da nossa família não é o melhor, e damos por nós a comparar-nos com outros. Outras pessoas, outras famílias, como se aquela fosse a família com quem tudo corre bem, ou alguém que Deus usa, nós dizemos, pois, porque isso é mesmo assim, porque eles são favoritos de Deus. Não é verdade. Deus é um Deus de oportunidade, mas é um Deus que vai pagar segundo as escolhas individuais e pessoais que cada um de nós faz. Irá abençoar ou retirar a sua bênção em função de escolhas que são realizadas. Há razões que este homem tinha para cantar e para louvar a Deus, mesmo quando a vida não lhe corria favorável. Porque podemos perguntar, que razões é que eu tenho para cantar e para louvar a Deus quando a vida não me corre bem? Todas as razões ainda. Por causa daquilo que Ele fez. O momento presente pode não estar a ser fácil, mas aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele tem para nós tem que nos levar a ter atitude de ainda o louvar, de ainda o engrandecer, de ainda dizer, Senhor, nem sei porque é que estou a passar sobre isso, não sei explicar e há tanta coisa que eu não sei. Mas eu quero vos dizer, se há um dos atributos de Deus que me fascina, é a justiça de Deus. Deus é justo. Justo com todas as pessoas. Eu não posso entender a justiça de Deus em determinados momentos, em determinados chamamentos à sua presença. Não posso. Mas eu tenho plena convicção, por aquilo que a Escritura diz, que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Aqueles que se perdem e que vão sofrer o castigo eterno, Deus, na sua misericórdia, procurou alcançá-los. Deus, na sua bondade, amor, usou pessoas e circunstâncias para que eles não vão para o lugar onde, por escolha ou por rejeição da pessoa de Jesus, eles irão parar. E ainda nisso, Deus é justo. Deus é justo. Em tudo, em tudo, em tudo, Deus é justo. Talvez há coisas que só um dia nós iremos entender muito melhor. Mas Emã começou por ser um menino. E quero só fazer uma viagem rápida com a história do nosso Emã. Começou por ser uma criança, começou por ser um menino, mas a verdade é que ele herdou, como disse antes, influências negativas que não foram favoráveis no seu desenvolvimento como criança. De alguma maneira, eram condicionantes. E mais, muito possivelmente, outras crianças o lembraram repetidas vezes de coisas relacionadas com vergonhas ligadas à sua família. Não só o seu pai Joel, mas antes disso, vergonhas que toda a gente sabia que ia acontecer. Porquê? Porque ele era descendente da família de Coré e da revolta que esta família dos coatitas Coré, responsáveis pela Arca da Aliança, pela mesa dos pães da proposição, pelo candelabro de ouro, pelos altares, o altar do sacrifício, o altar do incenso, pelos utensílios do santuário, em resumo, cuidavam das coisas mais santas do tabernáculo. Números 3, 27 até 31, descreve detalhadamente isto mesmo. Todos os coatitas, entre os 30 e os 50 anos de idade, tinham uma responsabilidade que era cuidarem das coisas do tabernáculo e mais tarde das coisas do templo. Eram eles que cuidavam, eram eles que limpavam, eram eles que mantinham em funcionamento, em funcionalidade, em operacionalidade, todas estas coisas. Também nos diz Números 4, verso 1 até 4, e descreve tudo isto. O tempo não nos permite ver tudo, mas em Números 16, 40 versículos, Números 16, 40 versículos, lembram-nos de uma rebelião instigada, promovida por Coré, Datã e Abirão, que deu origem
a um dos períodos mais negros da história de Israel. E adivinhe de quem era a família? Era a família de Emã. Perverteram o seu próprio coração e, movidos por inveja, não deve fazer parte da nossa alimentação diária, a inveja. Murmuraram, outra coisa que também não devia fazer parte da nossa alimentação diária. Nem a inveja, nem a murmuração. Destrói família. Não só os dos outros, mas a nossa também. Eles, movidos por inveja, murmuraram contra Moisés e Arão, os líderes, e afrontaram a liderança deles e juntaram outros descontentes, 250 ao todo, diz a Escritura, 250 rebeldes, aos quais Deus castigou severamente, afirmando Deus que estes 250 pecaram não contra Deus, mas Deus disse assim, pecaram contra a sua própria vida, por isso não tinham direito de continuar a respirar. Deus tirou-lhes a vida, a terra abriu-se e engoliu. Lembra-se desta história? Pecaram contra a sua própria vida. E aqui em Números 16, verso 31, última parte até 33, eu vou citar e diz, a terra debaixo deles se abriu e abrindo a boca os estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Lembre-se que eu estou a falar com pessoas entre os 30 e os 50 anos. Mas que incluiu alguns outros familiares também, conforme o relato bíblico. A prova de que nem todos é que Emã veio a existir. E ele é desta descendência direta. Talvez ainda muito criança, mas ele vem desta linhagem, desta descendência. E a Escritura diz uma outra coisa que eu gostava de chamar a vossa atenção. Para que isto nunca mais se esquecesse por ninguém na nação de Israel, a sua murmuração, a sua inveja, a sua rebelião, para que nunca mais ninguém se esquecesse, Deus determinou que os incensários deles, que era um objeto em que havia incenso, Deus determinou que os incensários deles fossem transformados em lâminas que iriam estar a fazer a cobertura do altar onde se ofereciam sacrifício. De forma que cada vez que alguém ia oferecer sacrifício, cada vez que algum levita chegava ali, olhava para aquele altar, olhava para aquelas lâminas e lembrava-se, olha, isto pertencia aos incensários de 250 pessoas que se revoltaram contra Deus, contra a liderança que Deus tinha estabelecido, contra aquele que era o plano e o propósito de Deus para dirigir a congregação. Então, Emã, um descendente de Coré, ele nasce, cresce, debaixo do ónus da vergonha, debaixo do ónus da lembrança da abominação produzida pelos seus ascendentes. Não era um bom legado. Não havia nele a alegria de falar da sua família no passado. Não havia. Ele podia dizer, mas eu sou dos coatitas. E talvez alguém dizia, daqueles malandros que... Sabe, nós não temos que ficar presos à história no passado. Há coisas no passado que nós não podemos mudar. Há coisas que talvez fazem parte da nossa vida antes de conhecermos Jesus e das quais nos envergonhamos e devemos, mas não podemos mudá-la. Mas podemos viver uma vida diferente a partir de determinado momento. Podemos viver uma vida com outro propósito. Podemos viver uma vida com outra direção. E chegamos assim ao tempo de Emã. No tempo do rei Josafá, em 2 de Crónicas 20, a Escritura fala dos coatitas e sobre a responsabilidade que eles foram incumbidos com o louvor ao Senhor e aqui, de saírem à frente da batalha, algo novo também nas funções dos levitas, e agora era saírem à frente do exército cantando louvores a Deus. Interessante. Uma nova função. Talvez nós diríamos, bem, mas para quem sabe qualquer coisa de guerra, de batalha, de estratégia, diria que isso não faz sentido. Pôr pessoas a tocar instrumentos à frente do exército e o exército atrás, coitados deles, iriam ser destruídos. Mas eles foram agentes de motivação para todo o exército.
com louvores ao Senhor. E quando dizemos que o louvor liberta, é verdade que muitas dessas afirmações, ou essa afirmação, tem algumas das suas raízes aqui, exatamente nesta história. Diz o texto que o pai de Amã foi Joel, e diz que, tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primeiro chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beersheba. Porém, os seus filhos, e repara o que diz agora a Escritura, os seus filhos, 1 Samuel 8, 1-3, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Joel e Abias não andaram pelos bons caminhos do profeta Samuel. Não andaram. Não andaram pelos bons caminhos do Senhor. Não andaram. Antes, diz o texto, se inclinaram, e repara a lista agora, à avareza, em vez de servirem ao Senhor de coração, queriam servi-lo se isso lhes trouxesse benefício. E servir a Deus não pode ser por essa perspectiva. Não pode, simplesmente. Diz também que aceitaram subornos. Eles eram juízes. Eles julgavam Israel. E aquelas pessoas de quem eles gostavam, eles decidiam a favor. E aquelas pessoas talvez não tinham tantas posses ou que eles não gostavam por alguma razão. Eles decidiam contra. Deus abominou isto. Porque Deus é um Deus de equidade. Um Deus de equidade. Um Deus de justiça. De verdadeira justiça. E eles inclinavam-se a receber suborno. E diz outra coisa que eles faziam. Perverteram o direito. Aquela ideia do que é justo, do que é certo, do que é correto. Eles perverteram isso. Diz que foi neste cenário que este Amã cresce a ver a hipocrisia, a avareza, a perversão do seu pai, do seu tio, como líderes máximos que não tinham exemplo. E eles demonstravam exatamente como não se devia fazer, como não se devia agir na casa de Deus. Meus irmãos, que Deus nos ajude. A todos aqueles que servimos, quer aqueles que servem a tempo inteiro, quer aqueles que servem em várias áreas, departamentos da vida da igreja, no ministério da mesma, que Deus nos ajude a sermos pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. E que a atitude do nosso coração possa ser uma atitude que glorifica a Deus, que agrada a Deus e que traz bênção para a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Porquê? Porque os seus pais, o seu pai e o seu tio eram uma fraude. Eles não eram genuínos. Eles eram uma fraude, literalmente, no que espiritualmente falando estou a referir-me. Não eram genuínos, não eram santos. Vê se eu não estrago. Não eram genuínos, não eram santos, não tinham um coração puro, não tinham intenções certas. Para que a nossa família possa ser uma família abençoada e para que a nossa família possa ser uma bênção para outras famílias, nós precisamos ter atitudes certas no nosso coração. Precisamos fazer escolhas corretas que glorificam a Deus. Este homem não ficou sempre criança, ele tornou-se jovem. É verdade que haviam maus exemplos e um mau ambiente que o rodeava, mas ele não permitiu que a maior influência sobre a sua vida fosse a influência má do seu pai, mas que fosse a influência boa do seu avô Samuel. Todos nós que estamos aqui nesta sala temos que escolher debaixo de que influências é que nós nos submetemos. Há pessoas, há alunos que nas escolas eles submetem-se debaixo da influência por causa do espírito de grupo, de más influências, juntando-se às vezes aos piores. Lembramos-nos daquele dito, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. De pessoas que andam connosco, que andam ao nosso lado, quer a nossa família direta, quer amigos e vizinhos que de alguma maneira se relacionam connosco, eles possam ser mais parecidos connosco como nós de Jesus. Fantástico, não é? O apóstolo Paulo teve coragem de peito aberto dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude. E Ele quer. Se tu quiseres, se eu quiser,
Isso vai ser uma realidade, porque se eu quiser, já estou na minha vontade a ir ao encontro de algo que Deus quer e que Deus declarou, que é usar-me, usar a minha vida, usar a nossa vida, usar a vida das famílias crentes que estão aqui, como influência para os familiares não crentes. Uma influência positiva, uma influência que inspira, uma influência que os leva a dizer: eu talvez nunca irei lá, mas reconheço que vocês são diferentes. Experimente lá diante deles alguma vez a não dizer a verdade. Eles vão dizer: tu és crente, crente não mente. Crente não faz isso. Porquê? Porque até neles existe este conceito de que se eu me digo crente, eu devo viver de acordo com padrões correspondentes a essa vida e a esse mesmo cristianismo. Queridos, não tem que ser assim para sempre. É seguir maus exemplos. Às vezes há pessoas que dizem: mas eu não tenho bons exemplos para ver. Então eu tenho que dizer que é importante ir ao oftalmologista e comprar não apenas os tais óculos, eu gosto de usar muito esta ilustração, de ver ao perto, mas de uma visão intermédia, de uma visão ao longe também. Porque às vezes só olhamos para o imediato. Mas Deus desafia-nos a pôr os nossos olhos no final, na meta, porque é aí que estará a nossa recompensa. Se eu olho apenas para as circunstâncias, talvez algumas vezes eu vou dizer: olha, como é que isto pode contribuir para a minha bênção? Mas a Escritura diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ama a Deus. Continua a amá-lo, mesmo quando há coisas más que podem abater-se sobre a tua vida. Acredita que Deus é poderoso para transformar em bem e fazer com que todas as coisas, até as más, possam contribuir para o nosso bem, para a nossa maturidade. O apóstolo Paulo, em Filipenses, num dos textos que mais enche o meu coração sobre perspectiva de vida, ele diz: prossigo. Ele não diz desisto, ele não diz estou parado à espera que o vento mude. Não. Ele diz: prossigo para conquistar. E para haver conquistas, às vezes há batalhas, há empenho, há esforço. Para se conquistar coisas, as coisas não caem do céu. Há tempos alguém perguntou-me: Pastor Paulo, como é que eu posso ter um diploma de tal grau? A pessoa perguntou. Disse: bom, tens que fazer isto. E ele disse: isso dá muito trabalho. Então tu pensavas que caía-te um papel no colo a dizer mestre, doutor, qualquer coisa, e que tu não tinhas de esforçar? Para tudo na vida, as coisas requerem esforço, requerem empenho, requerem que possamos ter persistência, intencionalidade, não desistirmos, mas pedirmos que Deus nos continue a ajudar. E Ele quer, já dissemos isto e Ele quer, para que nós possamos ser segundo o seu coração e a nossa família ser uma família abençoada por nós fazermos parte dela. Às vezes só queremos receber a bênção que vem dos outros, mas Deus quer usar-nos também a nós como bênção para os outros. E na medida que eu estiver disponível, porque este é um princípio de Deus, na medida que eu estiver disponível a ser uma bênção e um instrumento para a vida dos outros, Deus vai levantar pessoas que o sejam para a minha. Porque Ele tem um compromisso de honra com a sua palavra. E Ele diz que é assim, então vai ser. Paulo diz ainda mais: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Pergunto: Paulo só fazia uma coisa na vida? Não. Este uma coisa faço, Paulo está a dizer: de todas as coisas que eu faço, a mais importante é como Jesus quando dizia na verdade vos digo. Jesus sempre disse a verdade. Mas quando ele disse na verdade, era como se ele dissesse: meus amigos, de todas as verdades que eu vos tenho ensinado, esta vocês não podem esquecer. Esta sai no exame final, não é o que às vezes o professor costuma dizer, Márcia? Todas as coisas estamos aqui para ensinar e para os alunos aprenderem, mas há algumas que são parte dos grandes objetivos das disciplinas e que, naturalmente, os professores fazem bem em pôr no exame final. Paulo dizia outra coisa:
esquecendo-me. Uma coisa faço. Ou a coisa mais importante para que a minha vida alcance o objetivo é esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil. Há coisas que estão no nosso passado, talvez nos marcaram significativamente. Mas com a ajuda de Deus. E é com a ajuda dele. E com a ajuda desta família espiritual que temos. Que é suposto irmos dando passos. Talvez vinhamos numa cadência de passos largos e abateu-se algo sobre a nossa vida difícil. Deus não espera que talvez tu consigas dar os mesmos passos largos, mas continua a dar passos na mesma direção, na direção dele, na direção de confiança nele. Talvez são passos mais pequeninos. Eu lembro quando nós éramos pequenos e jogávamos, pois não havia tanto estas coisas dos ecrãs, das redes sociais que nos entretinham, então fazíamos muitos jogos uns com os outros. E lembro-me que nós jogávamos mamando à licença. Quantos passos? E alguns passos eram de uma maneira, outros passos eram de outros, mas qual era o nosso objetivo? Era chegar lá, era andar, era chegar. E na vida espiritual tem que ser. Às vezes não conseguimos dar passos tão largos, tão generosos, mas com a ajuda de Deus devemos continuar naquela direção. Ele diz, esquecer-me das coisas que ficam para trás. É uma coisa dupla. É esquecer do que fica para trás e ele diz, avançando para as que estão adiante de mim. Se eu tenho este propósito, vai acontecer o que ele diz no versículo seguinte, prossigo para o alvo. E ele termina esta ideia a dizer, todos os que somos maduros, tenhamos este mesmo pensar. Outra tradução diz, todos os que somos perfeitos. A palavra perfeitos ali significa exatamente isto, maduros. E maduro é andar de acordo com o conhecimento que eu tenho. É não ser um teórico que apenas sabe e conhece, mas é ser alguém que vive aquilo que conhece. E na medida que, com a ajuda de Deus, eu viver aquilo que eu sei, que eu conheço da palavra de Deus, a minha família vai ser, começa por A, digam lá, abençoado. Abençoado. Vai ser uma família abençoada. Quero entrar para a nossa conclusão, porque passaram já 32 minutos e não quero alongar muito mais. É para os irmãos dizer, ei, o pastor Zé Galvão prega 40 e o pastor Paulo pregou 30 e... Deus é um Deus de novas oportunidades. As influências eu sei que são muito fortes, as circunstâncias às vezes são até esmagadoras na nossa vida, mas não têm que ser determinantes. Ou seja, as influências e as circunstâncias não têm que determinar a direção para onde eu vou e a bênção de Deus sobre a minha vida. Mas o que determina a bênção de Deus sobre a minha vida é se eu for um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E a Escritura diz-me, garante-me que o Pai procura, está à espera, deseja encontrar-se com aqueles que o adoram desta maneira, que o buscam desta maneira. Vir ao culto é bom, mas vir ao culto com a atitude de adorar o Pai é a atitude certa. Não queremos apenas estar reunidos num lugar, queremos estar unidos num propósito de adorar o nosso Deus e de lembrar que vale a pena segui-lo. Talvez você já ouviu isto a muitas pessoas. Algumas que ainda estão cá, outras que o Senhor já chamou, mas o seu legado ficou conosco. Já descansam das suas obras, mas enquanto viveram, trabalharam para o Senhor e deixaram obras e um legado que ainda hoje nos pode abençoar quando pensamos nas atitudes, nas escolhas, no esforço, no empenho pela família, no empenho pela obra de Deus. Sabe que há pessoas que investem muito na sua vida profissional e muito pouco na sua vida familiar. Precisamos da vida profissional, naturalmente que sim. E hoje há tantas exigências, requer tanto do nosso tempo, mas precisamos lembrar que a família precisa de tempo de qualidade. Precisamos estar juntos e precisamos viver, sonhar juntos, ter experiências juntos. Por isso, queridos irmãos, as influências hereditárias que nós recebemos dos nossos pais ou da nossa família não têm que ser necessariamente sucessórias, não têm que ser necessariamente transmissíveis ou condicionantes. Há coisas
Há heranças talvez familiares que nós precisamos fazer aquilo que numa figura jurídica no nosso país é renunciar a essa herança. Renunciar a essa herança. Mas aceitar tudo aquilo que são heranças positivas. Como é que é? Como é que se vive e serve a Deus? Como é que se pode ser uma família abençoada? Josué, ele desafiou o povo, como todos nos lembramos, a fazer uma escolha. Ele disse, não tem como não fazê-la. Todos temos que a fazer. E ou a fazemos verbalmente, e depois o que fazemos a seguir tem que estar em consonância com o que declaramos, ou mesmo que não queiramos declarar, sempre há uma escolha que nós vamos fazer. Mas Josué disse, eu e a minha família, minha casa, e quando a Bíblia menciona casa, normalmente é sinónimo de família. Eu e a minha família já fizemos a nossa escolha. Não foi Josué que escolheu pela sua família, apesar de ele ser o líder da sua família, mas ele fez a escolha juntamente com a sua família. Permitiu-se ser um agente, talvez, de influência na sua família e outros dos seus familiares igualmente no mesmo propósito. Eu e a minha casa, ele podia dizer, serviremos ao Senhor. A que Senhor servir, a que Deus servir, Josué disse, a nossa escolha está feita. E é um legado que queremos ir passando. E eu oro que Deus nos ajude. Então, esta mensagem, na nossa conclusão, lembrar, é uma mensagem sobre escolhas, propósito e atitude. As nossas escolhas, o nosso propósito e as nossas atitudes. Falhamos às vezes? Sim. A Escritura diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre as suas transgressões, diz a Escritura, nunca prosperará. Acertamos sempre? Não. Já falhámos algumas vezes. Quando os irmãos começaram a ser pais, já tinham o curso? Já sabiam como é que era? Não, fomos aprendendo com os nossos filhos. Acertámos em muitas coisas, mas também falhámos em alguma. Mas prover a Deus que possamos olhar para trás e dizer, olha, na transmissão, no exemplo, eu não falhei. Na transmissão de valores, no exemplo, falhei em alguns momentos, mas naquilo que é o resumo, naquilo que é o estilo de vida e a caracterização que fica, é de assertividade. Que nós possamos ser assertivos neste sentido. É verdade que não podemos escolher pelos nossos filhos. Mas no que depender de nós, no tempo que Deus nos dá para ser uma influência na vida deles, que possamos ser uma influência tão graciosa, tão ungida, tão poderosa, que quando eles tiverem que escolher, eles possam escolher da forma certa. Porque não podemos escolher por eles. Podemos orar por eles. Podemos ser um exemplo para eles. E este é o nosso papel. E eu oro que Deus nos ajude a continuar a sê-lo. Como pais, como avós. Como irmãos, irmãs, como tios, tias, enfim. Aquilo que for a possibilidade no grau de parentesco, se nós somos crentes, em relação a essas pessoas. Quais foram os resultados que Emma alcançou? Isto é o que é o importante para a nossa conclusão. Olha, ele foi persistente. O percurso dele não foi fácil, mas ele foi persistente, foi determinado e tinha uma coisa que eu gosto de chamar uma mentalidade transformadora. Não uma mentalidade resignada, mas uma mentalidade transformadora. Permitindo que Deus o transformasse. Ele precisava, e quem estuda psicologia saberá bem o que eu estou a dizer. Especialmente quando estudamos um nível de aconselhamento chamado aconselhamento neutético. E isto está ligado com eu tenho que estar bem resolvido para poder ajudar outras pessoas. E é uma expressão que hoje os psicólogos utilizam muito, que é estarmos bem resolvidos connosco próprios. E é isso que a Bíblia já dizia há tanto tempo. Diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Significa Deus, eu, e na medida que me amo corretamente, eu vou amar o próximo tão bem quanto eu me amo a mim mesmo. Mas se eu não me amo a mim mesmo sequer, se eu ainda não estou resolvido com isso, eu nem sequer vou conseguir amar o meu próximo. Por isso oramos que Deus nos ajude a estar bem resolvidos connosco próprios. Às vezes com pendências que vêm do passado, difíceis de gerir, difíceis de lidar. E só Deus, acredito, pelo seu Espírito Santo, pode nos ajudar. Mas temos que ter esta mentalidade. De que com Ele é possível esta mentalidade
transformadora. E repare, no que é que Emã se tornou? Ele fazia parte dos que trouxeram a Arca da Aliança para Jerusalém sob o comando do rei Davi. Só ler alguns textos, irmãos podem ouvir. E com eles Emã e Jedutum e os demais escolhidos que tinham sido nominalmente designados para darem graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Estavam Emã e Jedutum encarregados das trombetas e dos símbolos para os que haviam de tocar, significa que eles eram maestros, e todos os restantes instrumentos de música de Deus. Quando Salomão transitou a arca da cidade de Davi para o templo em Jerusalém, 2 de Crônicas 5, diz que Emã estava lá. Diz: e quanto a todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã e Jedutum, e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 outros sacerdotes que tocavam as trombetas. Quando em uníssono, a um tempo, tocavam as trombetas e cantavam, para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, parece que repete, não é? Porque a sua benignidade, a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não conseguiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia. Repare, aquele homem, os seus descendentes, homens que ele liderava como maestro, foram instrumentos para a glória de Deus se manifestar para a vida de outros. Será que isso pode acontecer connosco? Sermos instrumentos para que através de nós a glória de Deus chegue à vida de outras pessoas. E se perceba que é mais do que o poder da música ou o poder de um poema da letra, que são poderosíssimos, mas que é o poder da glória da presença de Deus que estava ali. Por isso, Emã não só se tornou um líder, um cantor e um músico, mas a Escritura diz que também um membro da corte e conselheiro do rei. Quem vive desta maneira pode dar conselhos a outros. Pode dar. Como é que um homem com uma herança hereditária que já caracterizamos, que viveu num ambiente e influências tão desfavoráveis, como é que ele se tornou líder dos levitas, conselheiro do rei, profeta, maestro da casa de Deus? Há uma frase-chave que está na Bíblia e que diz assim, 1 de Crônicas 25, 5, a última parte do versículo: segundo a promessa de Deus em exaltá-lo ou em abençoá-lo. Segundo a promessa de Deus em exaltá-lo. Deus prometeu que iria exaltá-lo. Deus prometeu que iria abençoá-lo. Se ele vivesse a vida como quisesse, não. Se ele fosse o volte-face daquilo que o seu pai não foi. Se ele fosse alguém que reorientasse o povo na verdadeira adoração a Deus, como já nesta tarde podemos adorar. Amém? Só não o fez quem não quis aproveitar, porque tivemos um momento fantástico para poder fazê-lo. Então ele, como pai, fez boas escolhas, deixou um bom exemplo e mais, aquilo que me enche a alma e o coração é que a Escritura diz que ele está lá na casa de Deus e que todos os seus filhos estão lá com ele também. São difíceis as circunstâncias da vida? São. Mas a Bíblia diz claramente assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele, Jesus, que nos amou. E é possível sermos vencedores sobre uma série de circunstâncias dificílimas. Irmãos, eu quero lembrar-vos que a graça de Deus é maravilhosa. É maravilhosa. Olha, a graça de Deus na vida de Martin Luther King usou para marcar a história. A graça de Deus na vida de David Wilkerson
usou para marcar a história. A graça de Deus na vida de Nicky Cruz usou para marcar a história. Querendo Deus, a associação Nicky Cruz há deste ano estar a fazer um grande evento evangelístico em Portugal, justamente na perspectiva de alcançar aqueles que, como Nicky Cruz, rejeitavam Deus e lutavam contra o próprio Deus, mas que encontraram nele a esperança para a sua vida e a libertação de que tanto necessitaram. Billy Graham, a graça de Deus na vida de Billy Graham, alcançou, e ele, cheio da graça de Deus, alcançou tantas pessoas como, ao que parece, ninguém até hoje foi usado para levar tantas pessoas a Jesus como Billy Graham. Billy Graham já está com o seu Senhor. Mas a Associação Evangelística BGA, Billy Graham Evangelistic Association, continua. E continua a fazer um trabalho incrível. E como eu vos disse, em maio, em Munique, na Alemanha, iremos estar reunidos mais uma vez para refletir como podemos fazer melhor para alcançar este continente secularizado que é a Europa. Como conseguiremos alcançar as famílias que cada vez mais estão desestruturadas. O que podemos fazer melhor como igreja. Louva a Deus por estas organizações em que os líderes já foram chamados à presença de Deus, mas a organização não pertence aos líderes. Eles foram apenas usados para começar alguma coisa que Deus quis que pudesse continuar e chegar muito, muito, muito mais longe. Por isso, queridos, como pais, José, podemos subir e cantar Blessing? One more time, please. Que Deus nos use para sermos pais, avós, seja qual o grau de parentesco que for, que se disponibilizam a ser instrumentos que Deus usa, que recebem a bênção de Deus, mas que partilham a bênção de Deus. A Escritura diz, acerca do Espírito Santo que está em nós, que rios de água viva fluirão do nosso interior para a vida de outras pessoas. E nós oramos para que Deus use a nossa vida e para que na nossa vida possa fluir do Espírito para a vida dos nossos familiares. Não queremos que apenas... Olha, primeiro, não queremos ter uma vida vazia. Não. Queremos ter uma vida cheia, mas uma vida que transborda. E não transborda para o chão, mas que transborda de nós para outros que estão à nossa vida, à nossa volta. Especialmente, naturalmente, a nossa família. Podemos ficar de pé na presença de Deus nesta tarde.